Thaís Freitas, muito bom dia. Sobre esse discurso do presidente Lula ontem, assim, quem o conhece há muito tempo não se surpreendeu, né? O presidente adota a estratégia desde o seu primeiro governo e diante dos adversários que não consegue enfrentar ou pelos quais é derrotado no Congresso Nacional, ele adota a estratégia de assassinato de reputações. Está aqui num dos livros que tem aqui atrás de mim, de Romeu Tuma Júnior, que foi secretário nacional de Justiça do seu primeiro governo e sabe muito bem como é que isso funciona no PT, mas sobretudo na cabeça do presidente da República. Bom, hoje, como você disse, será muito animada aqui, há muita confusão se espera na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, Comissão Mista, CPMI, que investiga aquela gatunagem cometida contra aposentados e pensionistas do Brasil, né? Foram 9 milhões de vítimas desse roubo. Bom, a confusão começa com a votação de requerimento para convocar José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que é irmão do Lula, do presidente Lula, para depor na CPMI. Há 11 requerimentos de deputados e senadores que pedem a convocação de Frei Chico. Bom, o fato é que ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, SIDNAP, né? Esse sindicato, o presidente dele, Milton Ribeiro, mais conhecido como Milton Cavalo, ele já foi convocado, compareceu à CPMI, mas tinha lá um habeas corpus, aquele que o Supremo Tribunal Federal distribui para garantir que essas pessoas não falem ou, se falarem, possam até mentir sem o risco de serem presos. E ele ficou calado o tempo todo, esse tal de Milton Cavalo. Bom, como ele ficou calado, os parlamentares consideram, então, que é fundamental que o seu vice, que é exatamente Frei Chico, irmão de Lula, esclareça todos aqueles pontos que foram elencados não só pelo relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, como também pelos demais parlamentares integrantes da CPMI. Outro ponto importante que também deve mobilizar a tropa de choque do Palácio do Planalto para impedir a sua aprovação é a quebra dos sigilos do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele é presidente do PDT, partido que controla a Previdência Social de uma maneira geral no Brasil, no governo Lula, inclusive o INSS, que promoveu, patrocinou esse roubo aos aposentados. Também são filiadas ao PDT de Carlos Lupe personagens vistos como suspeitos desse esquema do roubo aos aposentados, como o próprio presidente do SIDNAP, esse Milton Cavalo, e também o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, entre muitos outros que estão nesse esquema de roubo aos aposentados. Bom, o fato é que essa quebra de sigilo de Carlos Lupe envolve sigilo bancário, sigilo fiscal, envolve também sigilo de correspondência de e-mail, né, correspondência eletrônica institucional, enfim, não a pessoal, mas também o seu próprio telefone pessoal. Tudo isso deve ser investigado, mas é claro, a convocação deve ser, enfim, precisa ser antes aprovada, né? O outro ponto importante de hoje é o depoimento, já agora, daqui a pouco às 9 horas, de Cícero Marcelino de Souza Santos. É um personagem que muita gente não conhece, a maioria não conhece, mas ele é um cara que era o cara da mala de dinheiro do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, Empreendedores Familiares, CONAFER. Esse sujeito foi aquele que apareceu para depor com as mãos pintadas de azul. Isso foi uma coisa bem marcante. Pois bem, esse camarada também, mesma coisa, mentiu muito, respondeu o que quis, recebeu voz de prisão, mas o Supremo Tribunal Federal botou ele na rua antes mesmo que ele esquentasse lugar na detenção. Bom, o fato é que esse assessor do presidente da CONAFER, Cícero Marcelino, vai ter que explicar uma série de coisas, inclusive como é que ele movimenta tantos aviões, tantos recursos, né? Ele seria responsável por contratos que ninguém acredita que fossem efetivamente prestados, contratos de prestação de serviço, locação de veículos, compra de sêmen, de insumos para, enfim, genéticos,
um monte de coisas que as pessoas na CPMI têm dificuldades de compreender, mas, sobretudo, de acreditar. Será um belo dia de quinta-feira na CPMI do INSS. Agora nós voltamos a São Paulo com Pedro Campos. Muito bom dia, Pedro. Tudo bem, Cláudio? Bom dia para você, para quem está nos acompanhando no